Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo aqui em clima de carnaval para quem tá curtindo. Eu cheguei do clube agora há pouco, né? Passei o dia com a família no clube, rachando no sol, né? Mas foi muito bom, sabe? Peguei estrada às 6 horas da manhã, voltei e falei, vou trocar uma ideia aqui com a galera só sobre as notícias que foram debatidas hoje a respeito do Vasco da Gama. Então é jogo rápido, só vou pedir antes para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube, segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Vou começar com uma notícia de um jornalista, né, chamado Enio Lima, que disse que o volante Zé Ricardo, cria da base do América Mineiro, pode estar acertando com o Vasco da Gama, né? O jogador tem 26 anos, 1,76 m, é volante, né? Joga também de lateral direito, aquele jogador que exerce ou cumpre mais de uma função dentro de campo, né? E está sem contrato, né? Ele está sem contrato, então seria uma vinda no 0800 para o Vasco só para pagar o salário. O grande detalhe que eu falei aí, né, ele está sem contrato, e o jornalista Flávio Dias trouxe uma informação em um vídeo também que o Vasco estaria negociando ou fechando com um volante, e que esse volante não é o Cuejá. Muita gente achando que seria o Gustavo Cuejá, que está no Al Hilal. O Al Hilal quer 27 milhões para liberar o volante de 30 anos, e o salário que ele recebe lá é de 1,5 milhão. Ele tinha que aceitar uma redução salarial. Tanto que o Inter tentou o Cuejá e desistiu, ficou com o Arangues, né, que veio do futebol alemão, e o Cuejá, segundo o jornalista Flávio Dias, não é o volante que o Vasco vai contratar. Aí logo depois esse jornalista Enio Lima diz que acha que o Vasco está acertando com esse volante do América. Agora, algumas coisas eu vou trazer aqui, minha opinião a respeito dessa possível contratação. Você já tem o Rodrigo da base, que foi bem nas duas partidas aí, nos dois clássicos, que faz exatamente essa função, volante / lateral direito. As duas primeiras partidas do Vasco no Campeonato Carioca, lá com aquele time alternativo, foi com o Rodrigo jogando de lateral direito, e depois ele voltou para a função dele, que é volante. E ele e o Barros, para mim, acabaram surgindo do nada, né? Muita gente não esperava, então uma surpresa boa os dois. E eu acho que se é para trazer volante para disputar a vaga com o jogador, tirar espaço do jogador da base, não traz, cara. Eu falei de trazer jogador diferente, falei de trazer jogador para chegar e resolver. Além de ter o Rodrigo, que faz essa função, tem o Barros, que tá jogando pra um caramba também, e tem também o De Luca, que veio do Bahia. Pra quê? Pra encher aí o elenco, só pra dizer que contratou, trazendo jogador, pra mim, que vai ser mais uma aposta. Então, eu tô esperando agora, nessas últimas contratações, aquelas contratações incontestáveis. Se é pra vir jogador, que venha pra resolver. Agora, jogar. Vamos parar esse vídeo aqui um instantinho pra trazer uma informação. Tava editando o vídeo, né, e surgiu uma informação lá do canal Atenção Vascaínos. O Vasco acaba de fechar ou contratar um lateral direito, ou encaminhou a contratação de um lateral direito chamado Paulo Henrique, né? Paulo Henrique, que foi revelado pelo Londrina, estava jogando no Juventude, tem números bons aí, segundo o jornalista Flávio Dias, lá no Campeonato Brasileiro do ano passado com o Juventude. Foi contratado a pedido do Cudê, e acabou que o Vasco foi lá e conseguiu negociar o jogador, e ele deve estar pintando no Vasco como uma opção aí para lateral direita. A gente tem um Pumita, agora chega o Paulo Henrique. Não conheço o jogador, se você conhece, seria bom deixar a sua opinião aqui, né? Eu falei que dentre as contratações que o Vasco precisava, que a gente precisa de contratações para o time titular e para o elenco. Esse aí é uma contratação para compor um elenco. Aí sim seria de fato para comprar o elenco, porque a gente já tem um titular na lateral direita, assim como na lateral esquerda está resolvido. A gente tem 3 jogadores na lateral esquerda, que é o Piton, depois o Paulo Vitor e o Riquelme, que está voltando de lesão também. Então tem 3 na lateral esquerda, e agora passa a ter 3 na lateral direita. Agora o Pumita, esse Paulo Henrique
e o Gabriel Dias, aquele que também está voltando de cirurgia de lesão. Então as laterais a gente já está resolvido com relação a titulares e composição de um elenco. É isso que é importante, a gente ter primeiro um time titular e ter também jogadores para uma resposta se a gente precisar dos reservas, se a gente precisar do elenco em uma temporada aí, que vai ser bem desgastante com um campeonato bem competitivo. Amanhã eu trago mais detalhes sobre esse jogador que o Vasco está já encaminhado, já está praticamente acertado, segundo o canal Atenção Vascaíno. Segue o vídeo aí. E vou trazer uma outra informação agora sobre aquela polêmica lá do Andrei Santos, que eu falei que eu não vou nem falar mais, que ele não pertence mais ao Vasco, mas rolou um entrave lá, né, que o Chelsea quer que o Palmeiras fique na obrigação de liberar o volante para a seleção sub-20 para ele jogar o Mundial, se ele for convocado pelo técnico Ramon. E o Palmeiras diz que não, diz que quem vai tomar essa decisão é o Palmeiras, porque se tiver aí ele emprestado ao Palmeiras, o Palmeiras pagando o salário do jogador, quem tem que decidir se ele vai ou não para a seleção é o Palmeiras. Então tem esse entrave na negociação com o Andrei Santos, né? E o Palmeiras que vai pagar o salário de mais de R$1 milhão e com certeza não vai liberar o jogador, assim como tem feito, não libera o jogador para a seleção, né? E aí, se rolar esse entrave, quero ver o que vai acontecer. Será que ele vai para outro time, vai para o Corinthians, ou acaba que não vai ser emprestado, ou dessa vez ele vem para o Vasco? Vamos esperar aí cenas dos próximos capítulos com relação a essa polêmica envolvendo o Andrei. Uma informação, né? O Vasco, você sabe que vem aqui para Brasília, quinta-feira a gente vai estar lá no estádio para assistir Vasco e Trem. Partida válida pela Copa do Brasil com transmissão na Sport TV. Tem muita gente perguntando, tá passando na Sport TV a chamada desse jogo. Na primeira fase da Copa do Brasil, empatou ou venceu, o Vasco classifica. Se o Trem ganhar, o Trem elimina o Vasco numa primeira fase de Copa do Brasil. O Vasco vai jogar com o estádio, o Vasco vai jogar com a vantagem do empate e ter a obrigação de ganhar desse time. A informação é que o Trem não ganhou uma partida oficial em 2023. São 10 partidas com 5 derrotas e 5 empates. Então o Trem não venceu sequer uma partida em 2023 e é dessa maneira que ele vem a Brasília para encarar o Vasco nessa primeira fase de Copa do Brasil, que aliás deve começar na quarta-feira. Eu vi jogo do Botafogo já na quarta-feira. Vamos ter aí nessa semana então vários jogos válidos pela Copa do Brasil. Então tá aí a situação do volante, eu deixei minha opinião, quero a sua opinião. Eu tô esperando o jogador para resolver, eu tô esperando a grande contratação. Eu vejo alguns passadores de pano ou jornalistas dizendo que não, tá maravilhoso, o trabalho tá perfeito, não tem que ter grandes contratações. O Alex Teixeira pode ser esse 10 do Vasco, né? Se vir um volante que não vai ser o Cuejá, se for vir um outro que não é tão conhecido, a gente tem que entender e respeitar o processo numa babação de ovo do caralho, nojenta com relação a tudo que a 777 faz. Eu falei aqui, quando é para elogiar, quando é para vir aqui e dizer que foi positivo, contratações ou decisões tomadas, a gente tem problema nenhum. Agora tem que cobrar, porque a gente não pode achar que tá lindo, tá maravilhoso, porque não tá. Estamos jogando Campeonato Carioca com muita dificuldade de classificar entre os 4 do grande Campeonato Carioca. Então cobrar mais, sempre mais, que aí é melhor, né? Não se acomode, não. Cobre um grande jogador para o meio de campo, cobre um grande jogador para volante, um outro bom atacante, né? Para a gente ter aí um time mais competitivo na temporada. Essa é a minha humilde opinião, deixa a sua opinião. Mais uma vez desejar para você boas festas, está rolando, respeita aí quem está curtindo o carnaval também, sem briga, sem confusão, não exagera na bebida, se beber não dirija, pense na sua família sempre, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.